Dispostos a ouvir uma porção da palavra? Então que o Senhor se use desse vaso para a glória e honra dEle. Abra uma Bíblia comigo no livro de 1 João capítulo 5, no finalzinho da sua Bíblia. 1 João capítulo 5, é o último capítulo desse livro, dessa primeira epístola de João. Queridos, nós estamos trabalhando em cima de um tema. O tema que nós estamos trabalhando fala a respeito de nós crermos, tão somente crer. Não temas, mas creia. Por que isso? Porque nós vamos trabalhar o ano inteiro em cima disso. Nós pretendemos nos esforçar, nos dar em favor da igreja, para que a igreja possa receber as instruções necessárias para que você possa caminhar na fé, caminhar na esperança, caminhar no amor, caminhar em direção àquilo que Deus tem como propósito para a sua vida, que é a eternidade. Para isso, para você chegar lá, você precisa estar com o seu coração cheio da palavra, cheio de fé, para você poder ser uma pessoa abençoada. E nós estamos trabalhando em cima desse tema. Não temas, crê somente. Vocês acharam o texto? 1 João, eu vou convidar a igreja então para se colocar de pé em reverência à palavra. Antes da leitura, deixa eu perguntar para os irmãos, esses dois risquinhos à direita e à esquerda aqui, o pastor Edson disse para mim que é para limitar os pastores. É verdade isso? Não, não é verdade. Oh, glória! Que alegria! Você me enganou? Falei, meu Deus, como é que eu vou pregar? Vou ficar amarradinho aqui. Amém. Acharam, queridos? Então, o que diz aí o texto de 1 João 5, versículo 1? Está escrito assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Vocês podem se assentar. A Bíblia, na linguagem de hoje, ela traz assim de uma forma bem diferente. Ela fala assim, todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama o Pai, ama também os filhos desse Pai. Nós vamos estar trabalhando em cima desse texto, que eu quero tomar como mensagem, um tema, eu não sei se está no telão, está escrito lá: os nascidos de Deus crê que Jesus é o Cristo. Oremos, fecha os teus olhos. Pai querido, Tu és o nosso instrutor, o Deus que fala, e quando Tu fala, vai lá no íntimo de cada um de nós, a Sua voz é perceptível. A minha, pastor Sérgio, ele é apenas o arauto do Senhor. É aquele que vai trazer uma mensagem para a tua igreja que Tu preparaste o meu coração para receber. Porque através desta mensagem, eu creio que o Senhor tem coisas grandes para fazer. O Senhor tem vida para trazer, o Senhor quebrará maldições, o Senhor tem um luxo todo especial no Espírito, e que esse luxo vai enriquecer a tua igreja de tamanha monta que a tua igreja vai
estar, Senhor, cheia da tua glória. Por isso, Senhor, fala através deste vaso. Enche-nos de ti esta manhã, em nome de Jesus. Eu creio numa coisa, que somente vão ouvir o soar da última trombeta de Deus, que Paulo, apóstolo do Senhor, disse, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, somente aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, somente aqueles que de fato são conhecidos por Ele como filhos de Deus, estes ouvirão o soar da trombeta. E enquanto nós estivermos aqui nesta terra, aleluia, nós vamos estar pregando e alinhando você a andar nos trilhos da salvação em Deus, para que você caminhe corretamente, para que os seus olhos só enxerguem a Cristo, só vejam adiante a cruz vazia, porque aquele que estava lá não está mais, ele vive entre os vivos da glória do Senhor, e ele há de receber você um dia para viver com ele para sempre, aleluia. Então esta palavra, ela não foi destinada para alguns, é engano teu pensar, porque a Bíblia fala que não fostes vós que escolhestes a Deus, ele disse, eu vos escolhi a vós. Então, muitos pensam, Deus escolhe as pessoas que Ele quer, para colocar a salvação dEle. É mentira isso, o diabo quer que você pense desse jeito. Mas Deus escolheu você, porque você abriu o seu coração para Ele, para a glória dEle, viver o resto da tua vida, fazendo a sua vontade. Então Ele escolheu aqueles que atenderam o chamado, aqueles que se dedicaram, aqueles que disseram, Senhor, eu não quero mais andar como eu tenho andado ao longo da minha história, olhando por caminhos que não me levam a lugar nenhum, andando por caminhos que não vai chegar a lugar nenhum. Eu quero andar nos trilhos do Senhor, eu quero enxergar a glória do Senhor, de maneira que esta glória me faça cada dia crer mais e mais. Por isso nós estamos no texto, crê tão somente, dobra o teu coração em cima disso, ore ao Senhor, busca ao Senhor, porque Ele tem coisas grandes para você lá na frente, aleluia. Este é o Senhor, o Cristo, que foi enviado por Deus, o Cristo vivo, que veio e morreu na cruz para salvar todos aqueles que se entregaram a Ele, aleluia. Nessa minha mensagem desta manhã, eu quero ministrar ao coração dos meus irmãos aquilo que eu li no texto, e eu quero que vocês pensem comigo acerca de duas perguntas que está lá no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 27. Duas perguntas apenas que Jesus fez aos seus discípulos. Ele estava caminhando com seus discípulos em direção às aldeias de Cesareia de Filipe. Diz os escritores, diz a Bíblia. Eu creio e imagino, isso é imaginação minha, que eles deveriam estar cansados debaixo de um sol quente. Então, Jesus, querendo conversar com eles um pouquinho, Jesus então procura a sombra de uma árvore,
E ele se assenta ali juntamente com seus discípulos à sombra daquela árvore. E então ele lança uma pergunta aos seus discípulos, dizendo: quem dizeis o homem que eu sou? Eu creio que naquele momento eles pararam e ficaram olhando com seus olhos fixos no Senhor. Um olhou para o outro e disse: nós precisamos responder a pergunta dele. E então, entre eles um desses disse: a gente tem ouvido falar que o Senhor é João Batista, aquele que foi decapitado e morto, cuja cabeça foi colocada numa bandeja a pedido de Salomé, e ele foi morto. Muitos dizem ser João Batista, o pregador do arrependimento. Outro então dizia: uns dizem ser Elias, o arrebatado do Senhor, aquele que foi levado às alturas numa carruagem de fogo, e que os olhos humanos nunca mais viu a figura daquele profeta de Deus. Outro então disse: ouço por aí que tu és Jeremias, o profeta de Deus que pregava a tua palavra, levando o povo de Israel a arrepender-se e voltar atrás para viver uma vida para Deus. Outro no meio deles disse assim: tenho ouvido falar também, Senhor, que tu és um dos profetas. E então o Senhor olha para todos com aquele olho que ele tem, fulminante, mas não fulminante para matar, mas fulminante de amor. Ele olha para todos eles e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Quando nós ouvimos uma pergunta como esta, nós obtemos como resposta aquilo que individualmente falamos sobre algo que sentimos no coração e que retrata exatamente um relacionamento profundo e que expressa através dos lábios o que vai dentro do coração. E era exatamente isso que Jesus queria ouvir dos seus discípulos. Ele lança uma pergunta, mas ele espera que cada um dos seus discípulos traga de si o seu testemunho. Se eu perguntasse para os meus irmãos hoje, e Deus então dissesse: Marcos, quem dizeis que eu sou? Se ele usasse o nome de cada um dos meus irmãos aqui e fizesse essa pergunta: quem dizeis você que eu sou? Acredito que muitos diriam como resposta algo muito similar, muito comum. Muitos iam dizer: Senhor, tu és para mim aquele que mudou minha vida. Tu és para mim aquele que entrou na minha história. E que o Senhor mudou de tal maneira que
eu não sou mais a mesma pessoa. Foi mudado para melhor, porque eu sei muito bem quem eu era. E hoje, fazendo uma análise do que eu era e o que eu sou, não tem nem sombra, nada parecido. Porque o Senhor mudou a minha história, o Senhor transformou a minha mente, o Senhor me fez novas amizades, o Senhor entrou no meu coração, me fez sentir coisas que eu nunca senti. O Senhor mudou até os meus pensamentos, e hoje eu sou uma pessoa totalmente transformada. Será que você consegue enxergar e ver na sua vida, quando você está vivendo aqueles momentos alegres, felizes da tua vida? Será que você consegue dizer para Jesus: Jesus, se eu estou vivendo um momento bom da minha vida como esse que eu estou vivendo hoje, é porque a tua boa mão está por trás de tudo isso? E se eu estou vivendo esse momento agradável, é porque o Senhor tem estado na minha vida? Ou será que você só se lembra do Senhor nos momentos difíceis da sua vida, quando você está passando por grandes tribulações? Porque eu digo isso porque muita gente vive dessa maneira. Eles não conseguem agradecer o Senhor por aquilo que Ele tem feito na sua vida, porque Ele não consegue enxergar com seus olhos, e por essa razão ele não consegue agradecer o Senhor. Senhor, olha esse momento alegre e feliz da minha vida, eu devo ao Senhor. Olha, eu vou dizer um testemunho para você, meu irmão, que isso vai edificar você. Olha, Deus fez isso, aquilo, aquele outro. São coisas pequenas, mas eu vejo a mão dele agindo, aleluia. Essa é a diferença daquele que serve e aquele que não serve. Se você fizer isso, é um testemunho que você está dando. Será que você consegue ver a largura, o comprimento, a profundidade, a altura do grande amor que Ele sente por você? Sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se Jesus fizesse a pergunta para mim, hoje, nesta manhã, eu acho que eu não seria capaz de dizer nada para Ele. Nada. Mas eu ia chorar muito, porque as minhas lágrimas iam dizer coisas que os meus lábios não têm a capacidade de dizer e retratar. Muitas das vezes, Deus quer ouvir você trancado no seu quarto, chorando na presença dEle. Mas não chorar porque você está em aflição, não chorar porque você está em desespero, mas chorar na presença dEle para que Ele saiba o quanto Ele é importante para você. Sabe, queridos, nós somos cristãos, crentes de muitos anos, e a gente esquece ao longo desses anos como a gente deve de se apresentar a Deus. A gente muitas das vezes se usa de uma experiência de cristão. Eu falo isso para você que está começando agora, uma vida de crente, uma vida de servos. Você não sabe como será a sua vida daqui 20 anos. Mas eu digo para você,
existe uma forma, algo que acontece na vida do cristão, e ele entra nesta cadeia de informação, e ele acaba se tornando prático na fé. E a fé não exige prática, a fé exige uma porção de crença, de quem acredita. Foi no meio dessa conversa que Jesus fez uma pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E no meio daqueles que estavam ali sentados, debaixo daquela sombra de uma árvore, disse em voz audível: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Imediatamente o Senhor fixa os olhos e vê que era Simão Pedro ali, falando aquilo. E ele então diz para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foste carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Por isso eu te digo, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Aleluia. E ele continua dizendo: e eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo que você ligar aqui na terra será também ligado no céu, e tudo que você desligar aqui na terra será desligado também no céu. Aleluia. Veja que poder que o Senhor deu gratuitamente para aqueles que crêem, para os nascidos de Deus, para aqueles que entregaram a sua vida para Cristo, para aqueles que desejaram este Cristo como a qualquer outra coisa da vida, dizendo: Senhor, entra na minha vida logo, porque eu preciso de Ti. Veja que poder é esse. Esse poder está acima de toda a hierarquia do inferno. Demônios e o seu maioral líder, Satanás, não tem poder contra a igreja do Senhor. Fica isto bem claro. Porque tudo que em oração você pedir aos céus estará sendo sujeito à vontade de quem está pedindo. O que você ligar aqui terá sido ligado lá. E se você desligar aqui, desliga lá também. Isso justifica o que está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 13 e versículo 14. Está escrito lá: e tudo que pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E ele conclui ainda dizendo: e tudo que pedirdes, eu farei. Tudo que pedirdes, eu farei, disse Jesus. Isso é prova. Não existe outra prova fora isso. Jesus nos outorgou, nos deu autoridade para que tudo que nós ligarmos aqui na terra, nos céus também será ligado. Digam glória. Digam aleluia. Então, o que é que estava afirmando o Senhor Jesus a seus discípulos? Jesus estava firmando um marco na história. Ele estava pegando os seus pontaletes e cravando no solo da fé algo que seria passado para todos aqueles que acreditam que Deus é o Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Ele está estendendo isso a todos. E Ele também não só está estendendo, como também fica entendido e justificado
algo que só Deus poderia fazer, só na pessoa de Cristo poderia fazer, que é morrer pelos meus e pelos seus pecados. Porque essa autoridade que te foi dada, igreja, ela te foi dada e foi estendida a todos os nossos irmãos, para que você possa, em nome de Jesus, fazer a obra de Deus e fazer crescer a cada dia a igreja do Senhor, fazer crescer a fé de cada um, fazer crescer e desenvolver o amor no coração de cada um, fazer com que a mente de cada um seja transformada pelo poder de Deus, Marquinhos. Porque o único que pode transformar a tua mente não é o mundo. O mundo jogou um monte de lixo na nossa mente, mas Cristo removeu o lixo e trouxe a vida de Cristo em nós. Você acredita nisso? O que a Bíblia está afirmando então? Ela está afirmando que aqueles que acreditam que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus como Cordeiro de Deus, que foi sacrificado e morto pelos nossos pecados, e que nele se cumpriu o pagamento da dívida e o cumprimento daquilo que foi dito, conforme Paulo disse no livro de Romanos capítulo 6, 23. Ele disse que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus está em quem? Cristo Jesus. Esse salário quer dizer, Paulo, o seguinte: o pecado arruinou a vida do homem. O pecado trouxe a destruição para o homem. O pecado trouxe a morte para o homem. Mas existe um salário para pagar o resgate deste pecado, que é o sangue derramado. E este sangue não poderia ser meu e nem seu, mas tinha que ser do Cordeiro de Deus, o perfeito, aquele que não tinha pecado. Este sim tinha que ser o eleito de Deus para tirar o pecado do mundo, morrer e o seu sangue pagar o resgate. Você crê? Aleluia. A segunda parte desse mesmo versículo que eu quero destacar, que diz: e todo aquele que ama ao que o gerou também ama o que dele é nascido. Nós somos aqueles que viemos a existir na graça de Deus e receber Jesus, porque alguém que da mesma sorte que nós também recebeu gratuitamente a Jesus como Senhor de sua vida. O pastor que vos prega, ele veio do catolicismo. Fui católico apostólico romano. Fazia minhas rezas. A salve rainha, mãe de misericórdia, vida doçura, esperando a nossa salve. A voz gemendo e suspirando no vale de lágrimas. Essas coisas todas aí a gente não esquece mais. Porque o catolicismo ensina você a rezar. Ave Maria cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós, as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, e aí vai. Não é? Você está rindo? É. É uma verdade. É uma verdade. A gente vai sendo cauterizado. A nossa mente vai guardando as coisas que é ensinada. Mas graças a Deus, Cristo cortou. Aleluia. Ele libertou. Diga de novo, Rodrigo. Ele libertou. Diga, Rodrigo, Ele libertou. Você está liberto? Então glorifica o Senhor. Aleluia. Aleluia. Deixe-me falar um pouquinho a respeito dos nascidos de Deus.
Porque quando nós recebemos a libertação, nós passamos a viver do outro lado da vida. A vida daquele mundo que nós vivíamos outrora não tem nada a ver com a vida cristã. Como disse no princípio, a nossa mente mudou, pastora Rita. Os nossos lábios hoje falam outra língua. Você é pregadora. Aleluia. O nosso coração palpita, mas palpita não pelas coisas mundanas, palpita por Deus. Eu posso querer algumas coisas ainda, para poder satisfazer minha vida enquanto eu estou aqui nesse mundo, mas o meu coração é de Deus, e só pensa nele. E quando a gente está meio um pouquinho longe assim, sem trabalhar, sempre de qualquer forma, alguém está sendo usado aqui desse púlpito para falar conosco, e diz para você: não desista. Ei, presta atenção. Cadê a pastora Sônia? Está escondidinha lá, né? Não desista. Sempre Deus está se usando de alguém para dizer para você: você pode não ter força nenhuma, você pode se sentir fraco, arcado, mas existe aquele que te fortalece, existe aquele que está junto com você. Ele caminha contigo na sua salvação, Luizinho. Ele caminha com você na tua salvação, Luizinho. Ele te dá força para prosseguir, para caminhar, porque Ele é Deus e Ele te quer ver você na glória do Altíssimo. Decanta, Ele é Deus, e o Deus precisa ser louvado e exaltado na tua vida. Glória. Vamos falar um pouquinho então sobre o nascimento, o novo nascimento. É interessante que, certa ocasião, lá no meu trabalho, as coisas acontecem lá. Outro dia eu disse para o Senhor: Senhor, presta atenção que o pastor vai falar. Eu estou chegando nos meus 70. Eu estou cansado. Eu e minha esposa estamos cansados. Eu sei que tem muitos irmãos que estão orando. O Edson é um deles que falou para mim: pastor, e aí? Tenho pedido a Deus: prepara alguém para comprar minha loja, Senhor, para dar continuidade a isso. Eu quero parar, mas eu quero oferecer o resto do tempo que eu tenho de vida para o Senhor na Ramá. Quero estar mais de perto. Eu e minha esposa temos um sonho de visitar os velhinhos, aqueles que não podem vir mais, levar ceia para eles. Senhor, olha, é um desejo do meu coração. Estou cansado. Quero vender essa loja. Sabe o que Deus falou para mim? Liguei o rádio. A vida do crente não tem coincidências. Quando você acaba de orar e logo em seguida alguma coisa acontece, alguém vem e fala para você, o rádio ou até uma música fala para você alguma coisa, é Deus se usando daquela pessoa para te dizer: creia nisso. E o rádio então tinha uma música rolando, e a música, o refrão da música era: não desista, porque eu tenho te usado no lugar que tu estás, para a honra e glória do meu nome. Não desista, porque tem muita gente que está fraca e que já desistiu, mas você é o meu orientador. A letra dizia isso, e voltava de novo, sempre falando isso. Eu vejo Deus falando. Por isso que a gente diz: tudo tem o tempo dele, não é, queridos? Tudo tem o tempo dele. Então, a Bíblia fala que quando nós estamos... Tudo bem, minha irmã? Paz do Senhor, filha. A Bíblia diz que, quando ela fala de conversão, os pregadores se usam desse texto. Eu vou só dar uma rápida pincelada,
A Bíblia fala que um homem, líder de uma sinagoga, um homem muito sábio, muito capaz, muito inteligente, ele era considerado como um príncipe dos judeus. De madrugada à noite, bem no escuro da noite, ele foi procurar por Jesus. E por que ele foi essa hora? Porque dizem os historiadores, e é fácil de você, quando entra no texto, você compreender que ele não queria ser visto por ninguém. Ele não queria ser observado por ninguém. Por isso ele foi procurar Jesus. E quando ele chegou diante de Jesus, queridos, o Jesus que você serve nunca é pego de surpresa. Aliás, antes de você chegar até ele, ele já sabe que você está indo. Glória a Deus. Então aquele homem foi lá e disse, logo falando, né? Senhor, nós sabemos que o Senhor veio da parte de Deus, porque os milagres que o Senhor faz, nenhum outro homem é capaz de fazer se não for da parte de Deus, não for enviado dele. Então Jesus responde para ele, Nicodemos, necessário é você nascer de novo. O Senhor foi duro com ele? Não, foi uma resposta sábia. Porque ele achava que pelo fato de dizer, nós sabemos, eu também, que o Senhor faz esses milagres que o Senhor tem feito aí, a gente tem visto, por quê? Porque o Senhor veio da parte de Deus, foi Deus que enviou o Senhor. E ele achava que pelo fato dele dizer isso, ele se enquadrava entre os quais. E Jesus disse para ele, é necessário você nascer de novo. E ele vem com uma resposta bem esquisita, né, pastor? Como de um menino que não sabe o que falar numa situação dessa. Ele diz para o Senhor, Senhor, mas como pode? Pode um homem velho entrar no ventre da sua mãe e nascer? Aí Jesus foi mais incisivo com ele. Jesus disse para ele, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai entrar no reino dos céus. Por que os pastores se matam, passam horas a fio diante da mensagem que vai ministrar, e passa ali horas e horas? Pastor Sérgio, ele está com problema agora, orem por mim nesse sentido, viu, filhos? Eu não sei o que está acontecendo, mas as minhas pernas ficam inchadas se eu ficar sentado muito tempo. Falei para o pastor Silva, ele falou, pastor Sérgio, senta na cadeirinha, põe o pé na cadeira. Eu falei, Jesus. Só se você me dá uma bengalinha, aí eu ponho. Mas a gente passa horas. E então, para eu meditar, eu tenho uma varanda muito gostosinha, eu sento ali na cadeirinha, coloco um travesseirão bem grande, para ficar fofinho, e coloco os pés debaixo da mesinha, com outro travesseiro embaixo para segurar as pernas, e ali eu fico horas, não é, minha esposa? Aí eu posso ficar um tempinho ali. Mas por que a gente faz isso? Qual é a razão disso? A razão é que você precisa entrar no reino do céu. E a responsabilidade é minha e dos pastores, pregadores aqui. É nossa responsabilidade. Um dia nós vamos estar diante do Senhor. E o Senhor vai cobrar de cada um de nós. Então a gente se dá. Se arrebenta se necessário for. Quantas vezes a gente sai, mesmo com tudo isso, eu saio de lá. Tem que dar uma aquecidinha, né? Está melhorando. Está melhorando. E assim vai. Pastor, 70 anos está chegando, né, pastor? Então não é a idade. Fica 2 horas e meia sentado numa poltrona, numa cadeira, seja lá onde for, e tu vai ver como que você levanta. Amém, queridos? Então,
Continuando então, esse homem foi até Jesus e disse essas coisas para ele. E por que ele disse? Porque Jesus respondeu daquele jeito: porque ele não é nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus recebe de Deus o seu Espírito. E quem tem o Espírito de Deus tem conhecimento acerca do que é o reino de Deus, sabe das coisas de Deus, lê a Bíblia com entendimento. O Espírito Santo é o revelador. Queridos, olha, nós estamos trabalhando de manhã, e se você quiser ter oportunidade de aprender um pouquinho mais, e você puder estar, querido, venha na escola dominical, você vai ver que coisa gostosa. A gente passa um tempo aqui muito bom, falando a respeito disso. Nós estamos falando sobre a Bíblia, como ela veio, como surgiu, como foi escrita, o que é Septuaginta, o que é isso, o que significa isso. Nós estamos trabalhando nisso. Você precisa ter esse conhecimento. Então, se você tem esse conhecimento, a Bíblia vai ensinando você, e o instrutor vai levando você a compreender muito mais as coisas de Deus, porque nós somos pagos por Deus para poder ofertar de graça para vocês a boa palavra. E então, se você puder, você vai cada dia mais ficar robusto na fé, e você estará muito mais consciente do que é nascer de novo. O pastor estava dizendo, olha, lá na loja eu tenho muitas experiências, e acabei não contando, mas é rápido. Uma moça chegou para mim em uma certa ocasião, irmão, e disse para mim, ela sabe que eu sou pastor, ela falou, pastor Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, eu não tenho coragem de fazer para o meu pastor, mas eu vou fazer para o senhor, porque o senhor não sabe onde eu congrego, e também o senhor não me conhece, mas eu posso fazer uma pergunta para o senhor. Falei, amém, então faça. Pastor, como é que eu sei que eu sou nascida de novo? Eu falei, aí como que você não sabe? Deixa eu fazer duas perguntas para você. Você frequenta a igreja? A primeira não é uma pergunta, mas eu falei, você frequenta a igreja? Ela falou, sim, frequento. O senhor não sabe onde é, também não vou falar. Falei, não, tudo bem. Mas, você aceitou Jesus lá? Sim. Você fez isso espontaneamente? Sim. E quando você aceitou Jesus lá, você foi à frente quando um pastor pregou e fez um chamado, você atendeu o chamado? Sim, fiz. Então você começou a principiar pelo caminho correto. Esse é o caminho certo que você fez. Você fez uma aceitação pública. Por quê? Tem que ser público. Pastor, mas se alguém aceitar Jesus no quarto dele trancado, nunca foi igreja nenhuma, Jesus vai aceitá-lo como servo? Sim, claro, eu creio que sim. Mas é importante que você faça isso publicamente. Que você vá à frente, levante a sua mão e receba Jesus, e receba a oração, e o seu nome é envolvido no livro da vida, aleluia. Isso é importante. Por que é importante, pastor? Porque quando você se casa, você é casada? Perguntei para ela, ela falou, sim, sou. Eu falei, quando você se casou no civil, no cartório? Sim, casei. Pois é, e quando você foi lá no cartório, não te foi exigido que você levava testemunhas, padrinhos? Sim, foi. Então, quem são aqueles padrinhos? Não são suas testemunhas? Ela falou, sim, foi. Então, porque eles são suas testemunhas? Porque eles viram que você se casou, que você assinou um livro ali diante do juiz, e que vocês agora fazem parte de uma família, marido e mulher. Então, da mesma sorte que você assim o fez, você tem que fazer também publicamente a sua confissão de fé. Aí ela falou, eu fiz tudo isso, mas eu tenho dúvidas, porque às vezes eu faço coisas, pastor, eu faço algumas coisinhas que eu acho que Deus não se agrada de mim, porque eu fiz aquilo. Se você tem essa consciência, que Deus não se agrada de você porque fez, simples, não faça mais, peça perdão a Deus, porque a nossa vida cristã condiz com atitudes, compromissos, postura de crente.
uma vida regrada, que trabalha, que se oferece, que se doa em favor do reino. E Deus é o Deus da recompensa, amém? Acredita nisso? 1 João capítulo 2, versículo 20. Quem tem a unção de Deus, quem tem a unção do Santo, sabe todas as coisas, porque a Ele é revelado pelo Espírito Santo. Eu escrevi umas coisas aqui, eu acho que vou ter que pular porque o horário vai voando, né? Mas eu vou tentar. A questão é esta então. Quem nasce de novo entende a língua de Deus e dá valor a ela. Quem não nasce de novo não entende nem valor dão. E é isso que faz a diferença. O nascido de novo, ele dá valor às coisas de Deus, a palavra, o louvor, o momento em que ele fica confinado entre quatro paredes, num lugar como esse, para adorar a Deus, para louvar, para adorar, para bater palmas, para se alegrar no espírito, para espiar o irmão do lado. Nossa, o que será que ele está sentindo? Você nunca teve essa curiosidade? É o Espírito de Deus que está nela. É o Espírito de Deus que está trabalhando nela. E ela está amando aquilo e está se oferecendo para Ele. Aleluia. É assim que o Espírito vai trabalhando na nossa vida. À medida que você se dá, você recebe. Amém? Então, quem não nasce de novo não entende e nem dá um valor. É isso que faz a diferença, que faz a separação daquele que é nascido de novo e aquele que não é. E Jesus ainda enfatiza: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí que se explica tanta gente aí. Isso aqui eu quero falar com você. O pastor escreveu ali. Tem muita gente que teve uma conversão de relâmpago, Marquinhos. Tá! Conversão relâmpago é aquela que você vai na igreja pela primeira vez, o pastor faz o apelo e você vai, levanta a mão, vai à frente e recebe, e está todo feliz, e tu também recebe os cumprimentos dos irmãos. Agora você está em Cristo, glória, amém. Essa é a conversão relâmpago. Eu digo para você, na conversão relâmpago é apenas um tempo da sua vida que você decidiu. Só que a conversão relâmpago, da mesma maneira que você aceitou a Cristo, você deixa Cristo de lado. E você se afasta de Deus. Tem muita gente vivendo isso. Aceitou Jesus? Aceitei. Mas eu não continuei. Cabe a cada um de nós se dedicar. A mudança e a transformação vem pela mente. O que é que Paulo diz? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que você vai saber qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Pela renovação da tua mente. E isso vai acontecendo paulatinamente, dia a dia. Então a sua salvação tem que ser desenvolvida. No começo é difícil, pastor, é difícil, mas você tem que ser persistente. Deixa eu ver os homens aqui solteiros, quais são? Levanta a mão para mim, os solteiros. Não, levanta a mão os solteiros que não se casou ainda. O pastor vai fazer uma oração forte aqui, você vai se casar logo. Quer ver? Quer ver como que vai levantar um monte de gente? Espera aí, pastor. Qual homem solteiro que não gostaria de encontrar com a sua Rebeca o quanto antes possível? Porque sonha. Você é um deles, né, filho? Deus sabe disso. É. A tua Rebeca está a caminho. Viu? Ela está crescendo ainda. Deixa eu ver, fica de pé, deixa eu ver essa altura. Jesus.
a diferença vai ser grande quando ela atingir a maioridade, mas está a caminho. Então o que acontece? A nossa salvação tem que ser desenvolvida, e essa evolução, esse desenvolver, esse desenrolar em nossa vida do crescimento espiritual, depende de cada um de nós. Amém, queridos? Estão entendendo? É por essa razão, então, que aqueles conversão relâmpago, aceitou, amém. Essa conversão relâmpago, ela faz com que a pessoa desista também, e nunca mais vai para a casa do pão. Casa do pão é o lugar onde você se alimenta. Nunca mais vai para a casa do pão. Foi só aquela vez, não voltou mais. Então, quando ela está envolvida lá fora, no meio do mundo, das pessoas, do povo, quem olha para ela não sabe definir quem ela é, por causa do seu comportamento, por causa das suas atitudes, porque ela se parece como qualquer pessoa do mundo. Por quê? Porque ela não foi transformada. Ela precisa ser transformada. Isso significa nascer de novo, que a Bíblia diz. Vamos para algumas características e eu preciso terminar. Características de um nascimento de Deus. Primeiro, a fé. O nascido de Deus tem a capacidade de demonstrar que tem fé e acredita nas coisas impossíveis. Quem acredita nas coisas impossíveis aqui, levanta a mão. Quem não levantar a mão é porque não acredita. Todo mundo levantou a mão. Ficou sábio agora, hein? Quem tem fé precisa demonstrar isso, que acredita nas coisas impossíveis. Porque, irmão, a vida de um cristão, o desenvolver da sua salvação, não consiste apenas em você ir para o céu. Consiste também nas vitórias que você tem pela frente. Os desafios que aparecem dentro dos seus olhos, que você, dentro desse propósito, desses desafios, você precisa conquistar. Mas você só vai conquistar, muitas das vezes, você não vê força em você. Você não vê a capacidade nenhuma em você para poder conquistar o que você precisa, de chegar lá onde você quer chegar. Mas você tem que saber de uma coisa: como você aceitou a Cristo, Ele anda contigo, do lado contigo, aleluia. E onde você vai, Ele vai. O Espírito dEle está em você. Ele te faz você caminhar junto com Ele e pensar como Ele pensa. E se você pensa como Ele, Ele te faz você um mais que vencedor, um vitorioso. E você vai caminhando, e você sabe que você não vai conseguir, mas Cristo que está em você, aleluia, te fará de ti um vencedor. Está aqui, né? Uma das coisas que o crente desanima pelo caminho é que ele espera as coisas acontecerem e não acontece. Você já ouviu a história de senhorinha que orou pelo seu filho, pela conversão dele, durante toda uma vida, e ela partiu para o Senhor e o filho ainda continuou, mas que depois de alguns anos ele já é pastor? Você já ouviu nessa história? O que importa não é o agora, filho. Não é o já. Por isso que o salmista experiente, Davi, escreveu o Salmo 40, pastor, e ele disse o que, pastor? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência. Ainda que você não veja acontecer na sua vida, em vida, saiba que as suas orações não são em vão. Tem muita gente que fala: ué, pastor, mas o que eu queria ver não aconteceu? Quem sabe, eu não sei, mas quem sabe lá na glória Deus vai mostrar para você. Olha o efeito da sua oração lá. Está vendo? Só para você saber que o que você pediu aconteceu. Mas não no seu tempo. No meu tempo. Amém?
Está compreendendo? Outra coisa é a esperança. O cristão sem esperança é um cristão que nunca nasceu de novo. A esperança é a segunda característica daqueles que são nascidos de Deus. Apóstolo Pedro diz, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, louvemos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso nosso coração está cheio de uma esperança viva. O que Pedro está falando? Ele está falando, olha, o Pai tem que ser glorificado, tem que ser exaltado, porque Ele nos deu Jesus Cristo, e Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, está vivo, e por causa dele, Ele nos trouxe uma nova esperança, e essa esperança é uma esperança viva, aleluia! Por que Pedro disse isso? Porque existe esperança morta, sabia disso? Existe esperança morta. Esperança morta é aquela que muita pessoa tem por aí. Ela espera, mas como nunca acontece, então, tanto faz como tanto fez. Essa esperança é a esperança morta. E a esperança viva? Não, a esperança viva, eu falei, eu pedi para o meu Senhor, e Ele há de fazer. Vou esperar com paciência no Senhor, e Ele há de se inclinar para mim, e ouvir o meu clamor, e me trazer a sua resposta, e eu ainda vou saltitar na tua presença e vou glorificar o seu nome, aleluia. Portanto, quem é nascido de Deus não fica pedindo ou perdido. O pastor escreve as coisas, depois ele até esquece que ele escreveu. Tem muita gente que fica perdido no tempo, né? Fica perdido na esperança. Olha, é só bater uma crise na sua vida que o desespero bate na tua porta. E você fica perdidinho diante de uma determinada situação. Não sabe como fazer, não sabe como agir. A esperança viva não. Bateu a crise, junto com a sua crise tem a solução, que é Deus. Digam comigo isso. Quando a crise vier, como ela já veio, o Senhor sempre está comigo. E a solução sempre veio. E sempre virá na hora dele. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Cristão sem fé é um cristão que já nasceu? Diga, cristão sem fé já nasceu morto. Nasceu morto. Eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar que Jesus preparou um lugar para mim morar. Se eu não acreditar nisso, queridos, vou ficar me arrastando nesse mundo até quando? Quando chegar a minha hora, eu vou embora daqui. Mas a minha fé diz dentro de mim que aquele que vive na minha vida tem um lugar separado para mim, na glória do Senhor. Então o cristão precisa ser acompanhado de fé. Acredita. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Vou terminar nessa historinha aqui que eu peguei. O Senhor nunca, em momento algum, decepciona o servo que acredita. A Bíblia fala de um homem, ele foi rei, e este homem enfrentou um problema, já vou falar de onde ele era.
Vou deixar você curioso. Esse rei enfrentou um problema muito sério. Ele viveu, pastor, 32 anos da vida dele servindo ao Senhor com alegria. Uma vida, né? Imagina você servindo ao Senhor 32 anos da sua vida e você deparar-se um dia com uma situação da qual você diz: não tem como resolver, não tem solução. Eu não tenho solução para isso. Ele era rei de Judá, chamava Ezequias. Ninguém quarta-feira já está preparando essa mensagem não, né? É porque acontece isso. O pastor vai e fala, depois vem o outro e fala assim: ó, o pastor Sérgio estava falando disso. 32 anos servindo a Deus, 32 anos orando e buscando a face do Senhor, 32 anos se colocando na presença de Deus e dizendo: Senhor, qual é o caminho a seguir? Senhor, o que é que eu devo de fazer? 32 anos de uma vida de fidelidade, de compromisso com Deus. E de repente aparece um Senaqueribe na vida daquele homem, um homem astuto, um homem arrogante, um homem blasfemo, um homem ganancioso, que vinha angariando terras e mais terras para o seu reinado Assíria. Diz a palavra que ele não perdia uma batalha sequer. Todas as batalhas que ele enfrentava, ele era vencedor, ele ganhava de todos. E ele pegava o seu rei, matava o rei, e pegava suas mulheres para ele, e levava os animais, e levava o ouro, levava tudo que eles tinham. Assim aconteceu. E vinha acontecendo. E esse homem chegou até esse rei chamado Ezequias, rei de Judá, e disse para ele que ele ia invadir as terras de Judá, e que ele era extremamente poderoso para fazer isso. E ele mandou uma carta escrita de punho para o rei Ezequias, dizendo: eu vou tomar posse dessa terra, eu vou matar todos aqueles que se colocarem diante de mim em rebeldia, como homens valentes, morrerão todos, porque até aqui não teve reino que me resistiu. Eu vencia a todos eles, e tomei as suas propriedades, as suas mulheres, seus animais e as suas terras. Hoje eu tenho um reinado, cuja Assíria está cheia de terras, de propriedade daquilo que eu conquistei. Um homem blasfemo escreveu uma carta, e na carta que ele escreveu, ele dizia: eu desafio o Deus de vocês. Quero saber de uma coisa, quero saber quem é o Deus que vai tirar deste meu caminho Judá. Eu vou tomar Judá. E a fé desses porqueiras que estão aí, que dizem que são servos de Deus, são porcaria nenhuma, é lixo. E mandaram essa carta até Ezequias. Ezequias pegou, abriu e leu. A Bíblia fala que ele reuniu alguns homens e disse para eles o que estava acontecendo. Procura o profeta Isaías e conta isso para ele. Foi lá e voltou. Rei, procuramos o profeta Isaías. Ele disse que o senhor fique calmo, fique tranquilo, porque Deus está dando um jeito nessa situação. Ele ficou de boa. Passado um tempo, veio outra carta. Ezequias abre a carta. Não pensa você que tentaram te enganar dizendo que eu não vou fazer nada contra vocês, eu vou tomar sua terra. O diabo não faz isso com você? O diabo não te afronta? O diabo não procura desanimar você? Depois de você ouvir uma palavra de fé do púlpito dessa igreja, depois de você ouvir uma palavra de fé e de esperança, uma palavra que te leva a uma compostura de uma pessoa que acredita nas coisas, e você chega lá em casa ou chega lá na rua,
há uma palavra maldita contra você. Ele não faz isso? Faz isto. Mas Ezequias mandou a carta para o Senhor, colocou na casa de Deus e em oração apresentou o Senhor. Senhor, olha o que ele disse aqui. Ele está afrontando os servos que acreditam no Senhor. E ele está blasfemando o seu nome. Este homem é um terrível. Ele já invadiu várias terras. Ele já tomou várias propriedades. Ele tomou os reinados para ele. Um dos últimos que fora tomado, segundo ele aqui, foi Israel. Porque Israel tinha sido dividido norte e sul. Sul era Judá, norte era um outro reino, reino de Israel. Era outra pessoa que reinava ali. Foi tomado o reino de Israel, invadido as suas terras, tomaram as propriedades, botaram fogo em tudo, destruíram grande parte da cidade. E agora, Senaqueribe estava querendo Judá, para tomar deles também. E diz o texto, para encerrar, Deus ouviu a oração daquele servo e enviou a resposta dele, Deus. Um só anjo matou todos os seus inimigos, que não eram poucos, 185.000 assírios, homens treinados em guerra, habilidosos em guerra, estratégicos, foram todos derrotados. E o que me leva então, o que me chama a atenção num texto como esse, é que Deus se preocupa com o seu povo. E que Ele ouve a oração daquele que se derramou na presença dEle, cujas lágrimas correram pelo seu rosto, lágrimas de aflição. Então Deus enviou o anjo e matou todos os seus opositores e tirou do caminho Senaqueribe. E então Israel do sul foi liberto. Judá podia respirar o ar da liberdade, porque Deus foi com eles. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, deixa eu perguntar uma coisa para os meus irmãos. Existe algum irmão aqui em nosso meio que gostaria de receber uma oração para fortalecer a sua fé? Ouça bem o que eu estou falando, de fé, porque tem muita gente fraca na fé. Eu sei, no meio de vocês tem vários. Eu sinto no meu espírito, tá? Não conheço, mas eu sinto no meu espírito. Se existe alguém, por favor, venha à frente, eu quero orar por você. Existe alguém em nosso meio que deseja esse Jesus que o pastor Sérgio pregou, para receber uma oração de fé e colocar o seu nome no livro da vida? Venha à frente. Aleluia. Glória a Deus. Existe alguém que está vivendo uma luta terrível na sua vida e que gostaria de receber uma unção especial dos pastores e uma oração específica para o seu problema? Venha à frente, nós vamos orar por você. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Músicos, tomem os seus lugares. Pode chegar mais pertinho do pastor aqui. Queridos, olha, o Deus que derrotou Senaqueribe é o mesmo Deus que nós servimos. Não tem diferença. Ele é um Deus que cura, que liberta, que sara, mas é um Deus também que tem interesse de nos ver felizes. Se a tua fé muitas das vezes titubeia,
anda cambaleante como um bêbado, Ele te levanta. Ele sara a bebedeira da incredulidade. Ele faz coisas tremendas na nossa vida. Ele faz coisas que você nem imagina. Se você se sente enfraquecido, se você está doente, tem alguém doente de vocês aqui? Não? Tem algum doente em nosso meio aqui que gostaria de receber oração? Não tem? Oi, chega, filho, chega aqui. Amém. Glória a Deus. Por favor, pastor, um dos pastores, unge essas pessoas para nós, pastora, por favor. E nós vamos fazer a oração. Glória a Deus. Santo de Israel, Tu és aquele que vive e aquele que está no meio da tua igreja, porque tua palavra diz que andas tu no meio dos candelabros. Então, Senhor, nós ungimos estas vidas e fazemos por elas, Senhor, a oração da fé. A tua palavra diz que muito pode em seus efeitos a oração de um justo. A tua palavra garante que tudo que pedirmos ao Pai em seu nome, isso farás, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 13, 14. A tua palavra diz que tudo é possível àquele que crê. Os teus servos doentes, enfermos, os teus servos que estão passando por lutas, por graves lutas, por situações pelas quais eles não têm forças para resistir. Eu vejo cada um deles, um Ezequias, quando ele entrou no templo do Senhor para orar, ele disse: Senhor, eu não me encontro em condições para vencer o meu opressor, mas Tu, Senhor, é o Deus que tudo pode. Aleluia. É baseado na fé, é baseado, Senhor, nestas palavras que estão escritas na Bíblia, Tua palavra, Senhor, que eu me coloco diante de Ti e oro em favor destas vidas e abençoo cada uma delas, e que cada pastor que está fazendo a sua oração individual, Senhor, ouça e traga a cada um o refrigério, a libertação, a cura, o desenvolver de uma vida de vitória, em nome de Jesus. E todos aplaudam o Senhor para a glória dEle. Amém. Acredito no Santo Espírito que nos dá nova atrás. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova atrás. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Podem acender as luzes, por favor. Podem se colocar de pé. Recebam a bênção apostólica. A palavra de Deus diz que nós precisamos, como pastores, ministrar a bênção final, para que vocês sejam agraciados e abençoados pelo efeito da oração. O efeito da bênção te acompanha, te leva para a sua casa, que vai no seu lugar de trabalho, que abençoa os teus pés, por onde quer que você andar, porque você é luz. Amém? Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o bendito e eterno Pai da glória, seja contigo hoje e permaneça para sempre
sobre a direção e unção do Espírito Santo, você seja uma bênção e que esta bênção te acompanhe todos os dias da tua vida. E quem acredita nesta oração, diga amém e graças a Deus.